E se um gênio do século passado tivesse previsto a ascensão da inteligência artificial e nos alertado sobre um perigo que só agora começamos a enxergar? A história que você vai conhecer parece ficção, mas é real e surpreendente. John von Neumann. Um nome cercado de mistério, inovação e um certo pressentimento do futuro. Chamado de o último dos grandes gênios, ele foi matemático, físico, pioneiro da computação, estrategista militar e visionário. Nasceu em Budapeste em 1903 e desde criança demonstrou uma inteligência fora do comum. Dizem que aos 6 anos de idade ele já fazia cálculos mentais com números enormes, algo que adultos não conseguiam acompanhar. Aos 8 anos, dominava cálculo avançado e até falava grego antigo fluentemente. Um prodígio? Sem dúvida. Mas o que ele fez na vida adulta foi ainda mais extraordinário. Von Neumann foi um dos arquitetos da era digital que vivemos hoje. Em plenos anos 1940, quando computadores ocupavam salas inteiras e mal existiam fora de laboratórios, ele enxergou um novo caminho. Foi ele quem concebeu a chamada arquitetura de von Neumann, o modelo fundamental dos computadores modernos. A ideia de armazenar dados e programas na mesma memória, controlados por uma unidade central de processamento, nasceu em sua mente brilhante. Essa arquitetura revolucionária tornou possíveis as máquinas programáveis de uso geral, antepassados diretos dos nossos PCs, smartphones e servidores. Se você está vendo este vídeo em um dispositivo eletrônico, agradeça em parte a John von Neumann. Mas ele não parou por aí. Longe disso. Von Neumann mergulhou em diversos campos da ciência, sempre deixando um rastro de inovação. Na matemática pura, resolveu problemas complexos desde jovem e ajudou a unificar teorias da mecânica quântica. Na economia e nas ciências sociais, co-criou algo totalmente novo: a teoria dos jogos. Em 1944, ao lado do economista Oscar Morgenstern, publicou Theory of Games and Economic Behavior, fundando as bases da teoria dos jogos. Essa nova teoria mostrou como decisões estratégicas em guerras, negócios ou até em relacionamentos podem ser analisadas matematicamente. Hoje, a teoria dos jogos influencia desde a economia até a inteligência artificial, ajudando máquinas a tomar decisões estratégicas. Poucos na época entendiam a profundidade disso. Von Neumann já pensava além do seu tempo, e pensar além do tempo era algo natural para ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, John von Neumann foi chamado para um projeto secreto e sombrio. Ele integrou o Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras bombas atômicas. Von Neumann aplicou seu gênio nos cálculos de física necessários para criar a arma mais destrutiva já vista. Ele calculou ondas de choque de explosões e otimizou o design das ogivas para maximizar a devastação. O trabalho em Los Alamos o colocou frente a frente com o poder terrível da ciência aplicada à guerra. Certa noite de 1945, após voltar de Los Alamos, ele acordou de um sono profundo e disse algo assustador à sua esposa. O que estamos criando agora é um monstro que mudará a história, se é que ainda haverá história, murmurou von Neumann, agitado. Esse monstro era a bomba atômica, prestes a ser detonada no Japão. Pouco tempo depois, o mundo veria Hiroshima e Nagasaki em ruínas, confirmando o presságio sombrio do cientista. Mas naquela mesma madrugada, ele falou de outra criação, menos compreendida por seus contemporâneos. Von Neumann especulou sobre novas máquinas, que em breve se tornariam não só importantes, mas indispensáveis, e que poderiam representar um perigo para a humanidade. Ele se referia aos computadores eletrônicos, então ainda nascente tecnologia. Para muitos, em 1945, computadores eram apenas curiosidades gigantescas fazendo cálculos básicos. Mas von Neumann viu além. Imaginou que aquelas máquinas poderiam evoluir muito além de meras calculadoras.
Após a guerra, ele dedicou esforços a construir computadores melhores. No Instituto de Estudos Avançados de Princeton, liderou a criação de um dos primeiros computadores modernos. A máquina foi apelidada de MANIAC, irônico acrônimo que sugeria um maníaco, refletindo talvez sem querer os temores de seu criador. Com ela, von Neumann explorou aplicações inéditas, simulações do clima, pesquisas científicas e cálculos antes impossíveis. A cada avanço, ele visualizava um futuro em que essas máquinas definiriam os rumos da humanidade. No pós-guerra, o mundo entrou na era da tensão nuclear e da corrida tecnológica. Von Neumann tornou-se conselheiro influente, participando de decisões estratégicas no auge da Guerra Fria. Ele contribuiu para a doutrina do destruição mútua assegurada, que dizia que um conflito nuclear total não teria vencedores, só perdedores. Paradoxalmente, o mesmo homem que ajudou a criar armas apocalípticas também queria evitar o apocalipse através do equilíbrio do terror. Sua mente funcionava na lógica implacável dos jogos. Nenhuma superpotência atacaria primeiro se soubesse que também seria destruída na retaliação. Essa frieza estratégica salvou o mundo, pelo menos até agora, de uma terceira guerra mundial nuclear. Ainda assim, von Neumann sabia que a espada de Damocles tecnológica pendia sobre a civilização. Ele enxergava a humanidade num jogo contra si mesma, armada com máquinas cada vez mais poderosas. E foi nessa época que ele começou a olhar ainda mais adiante para as implicações a longo prazo do progresso científico. Em meados da década de 1950, já se falava nos círculos acadêmicos sobre máquinas pensantes. A ideia de inteligência artificial engatinhava, inspirada por visões de Alan Turing e outros pioneiros. Von Neumann, por sua vez, tinha uma perspectiva única sobre isso. Ele imaginou, com assombrosa antecedência, máquinas que aprenderiam com a experiência e tomariam decisões próprias. Décadas antes de termos redes neurais e aprendizado de máquina, von Neumann já concebia algo parecido em teoria. Ele entendia que, em princípio, um computador suficientemente poderoso poderia simular qualquer processo do pensamento humano. Em 1951, von Neumann escreveu sobre a comparação entre cérebros e computadores em seu trabalho The Computer and the Brain. Ele questionava se um dia máquinas poderiam replicar a mente, uma pergunta profundamente filosófica e científica. Naquele tempo, computadores mal conseguiam jogar xadrez num nível amador, mas von Neumann via longe. Enquanto muitos viam os computadores apenas como ferramentas, ele os enxergava como potenciais agentes. E essa visão vinha acompanhada de um alerta. Von Neumann foi um dos primeiros grandes cientistas a ponderar os riscos de um avanço tecnológico descontrolado. Em 1955, ele publicou um ensaio provocativo chamado Podemos Sobreviver à Tecnologia? Nesse texto, von Neumann apontava que o progresso tecnológico estava acelerado de forma explosiva. Ele notou que a humanidade entrava em crise porque o mundo ficou pequeno e desorganizado diante de tecnologias de alcance global. Por um lado, a tecnologia trazia meios inimagináveis de controle e poder sobre a natureza. Por outro, nossas estruturas sociais e políticas pareciam não acompanhar a velocidade dessas mudanças. Ele alertou que não havia como simplesmente frear o avanço. Tentar parar a ciência seria contrariar a própria essência da humanidade moderna. A única saída, segundo ele, seria aprendermos a gerir sabiamente esse progresso, dia após dia, com muito cuidado. Para o progresso, não há cura, escreveu von Neumann. Só nos resta julgar com inteligência a cada passo. Suas palavras soam estranhamente atuais, não é? Olhando para o mundo de hoje, é impossível não sentir arrepios com a precisão dessas previsões. A inteligência artificial, a tecnologia que agora domina manchetes e debates, é um exemplo perfeito.
Assim como von Neumann previu, a IA rompeu fronteiras geográficas e desafia conceitos tradicionais de controle. Sistemas de IA operam globalmente, escapando das regulações de países isolados, exatamente como ele insinuou que aconteceria com a tecnologia em geral. O que antes era neutro e promissor, também se tornou dúbio. A mesma IA que cura doenças e otimiza cidades pode espalhar desinformação e vigilância em massa. Von Neumann entenderia esse paradoxo perfeitamente. Ele mesmo disse que as técnicas que criam perigos são também as que trazem utilidade. Ele parecia prever que viveríamos uma era de poder computacional exponencial. Hoje, os computadores são milhões de vezes mais potentes do que os de sua época e crescem mais a cada ano. A explosão tecnológica que ele mencionou não só ocorreu, como continua acelerando. Alguns especialistas atuais falam em um ponto de singularidade tecnológica, o momento em que a inteligência das máquinas supera a humana e escapa do nosso controle. Curiosamente, o primeiro a usar o termo singularidade nesse contexto foi o próprio John von Neumann, há mais de meio século. Um colega, Stanislaw Ulam, relatou uma conversa de 1958, onde von Neumann apontou que o progresso acelerado da tecnologia dava a impressão de se aproximar de uma singularidade essencial na história, além da qual a vida humana, como conhecemos, não poderia continuar. Em outras palavras, ele previu um ponto de ruptura, algo que hoje discutimos seriamente ao falar do futuro da IA. Será que esse momento está chegando? Muitos acreditam que sim. Quando vemos inteligências artificiais aprendendo sozinhas, carros autônomos nas ruas e algoritmos tomando decisões em frações de segundo, lembramos do que von Neumann antecipou. Ele não viveu para ver tudo isso. Morreu em 1957, cedo demais para testemunhar a era digital florescer. Mas deixou ideias e avisos que soam como ecos vindos do passado para os dias atuais. John von Neumann foi um cientista, mas às vezes parece um profeta. Ele combinou lógica implacável com uma intuição quase inquietante sobre o destino da tecnologia. Sua mensagem não foi de pessimismo vazio, mas de cautela fundamentada. O futuro brilhante viria acompanhado de sombras. Ele viu que a lógica nos levaria longe, talvez longe demais para entendermos plenamente. Hoje, ao nos maravilharmos e nos assustarmos com a inteligência artificial, podemos nos perguntar: von Neumann já sabia onde isso ia dar? Seria ele capaz de dormir tranquilo neste mundo que ajudou a prever? Ou estaria nos alertando, mais uma vez, a ter prudência? O enigma de John von Neumann permanece. Ele vislumbrou possibilidades além da compreensão comum, lançou as bases da nossa era e deixou perguntas inquietantes no ar. Cabe a nós decifrar esse alerta e decidir que rumo tomar. Se este enigma instigou sua curiosidade, não se esqueça de seguir o canal Além da Lógica, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Assim você nos ajuda a trazer mais histórias como esta. Junte-se a nós em futuras explorações misteriosas da ciência e da mente. Sua participação é muito bem-vinda neste diálogo. Aqui, a curiosidade nunca dorme. E a lógica é apenas o começo.